Olá, telespectador. Entra agora, através da Rede Petrópolis de televisão, canal 10, via Tech Cable, o programa Trabalhador em Foco. Esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis e uma produção da Comunicação Livre. No programa de hoje, a gente aqui, diretamente das dependências do DIEESE, vai conversar com o senhor Ademar Mineiro sobre Previdência Social. Fica com a gente que a gente volta em alguns segundos. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e agora vamos começar nossa conversa com o senhor Ademar Mineiro. Mas antes da gente começar a falar propriamente dito sobre Previdência Social, vamos entender um pouquinho do que é o DIEESE e de que forma ele ajuda o trabalhador. Boa tarde, senhor Ademar, um prazer recebê-lo aqui no Trabalhador em Foco. Boa tarde, prazer é meu. Na verdade, o que é o DIEESE? Você está me perguntando? O DIEESE é uma instituição que existe desde 1955, né? O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, ou seja, vai completar 60 anos no ano que vem, e é um órgão criado para assessorar os sindicatos nas suas negociações, né? Então, o DIEESE foi criado com esse intuito, não é? Lá no distante ano de 1955, e vem desde lá trabalhando nessa assessoria aos sindicatos nos seus processos de negociação. O DIEESE produz um índice de preços nacional, que é o índice de custo de vida, o ICV do DIEESE. O DIEESE hoje também participa de outras pesquisas, como a pesquisa de emprego e desemprego, as PEDs, né? Que tem uma metodologia desenvolvida em conjunto pelo DIEESE e a Fundação SEAD de São Paulo, e registra taxas de desemprego em várias regiões metropolitanas. Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro nós não temos essa pesquisa, né? O DIEESE hoje tem uma escola de ciências de trabalho que, com sede em São Paulo, faz atividade de formação, inclusive nível do 3º grau. O DIEESE então faz pesquisas, o DIEESE faz assessoria direta aos trabalhadores, o DIEESE tem atividades de educação, né? Enfim, o DIEESE tem vários setores e trabalha com vários temas que dizem respeito a esse foco principal, que é a assessoria aos trabalhadores, a produção de conhecimento, de informação que possa subsidiar os trabalhadores nos seus processos de negociação. Quando a gente pensa na prática, ou seja, no dia a dia da vida do trabalhador, a gente sempre se pergunta de que forma trabalhos estatísticos auxiliam e melhoram essa qualidade lá no trabalhador final. Como é que o senhor diria que o trabalho do DIEESE ajuda o nosso trabalhador lá em Petrópolis? Olha, a primeira coisa é que o DIEESE participa diretamente dos processos de negociação salarial. Então, os sindicatos que recorrem à assessoria do DIEESE, né, eles, na verdade, o DIEESE produz índices de reposição de salários, né? Faz a avaliação das possibilidades de ganhos reais que os trabalhadores têm. Então, nesse processo direto de assessoria, o DIEESE acaba influenciando diretamente a vida do trabalhador em cada local, inclusive em Petrópolis, onde tem sindicatos que são nossos associados ao DIEESE, que a gente usa assessora na mesa de negociação. Agora, além disso, digamos, de forma mais geral para a população, o DIEESE há muito tempo faz campanha e formula na área do salário mínimo, né? Então, toda essa política recente de revalorização do salário mínimo que a gente vem tendo pelo menos nos últimos 12 anos, né? Um pouquinho da contribuição do DIEESE está por trás dessa política, e o DIEESE, digamos, foi durante muito tempo talvez o principal órgão de pesquisa que defendeu a necessidade do salário mínimo. Eu lembro que há uns 15 anos atrás muita gente dizia que se você aumentasse o salário mínimo, as pessoas iam ter mais dificuldade de emprego, né? Se você aumentasse o salário mínimo, a mão de obra ia ficar mais informal, né? E você tem agora, já depois de quase 12 anos de uma política de valorização do salário mínimo,
você tem um desemprego que diminuiu, né, e você tem uma mão de obra que hoje é mais formalizada do que há 12 anos atrás. Então, na verdade, o que alguns críticos de uma política de valorização do salário mínimo falavam não se confirmou, é o contrário, o que o Diese pregoava e sempre defendeu os sindicatos tem se confirmado. E essa política, por exemplo, do salário mínimo, ela não só tem ajudado a melhorar a vida de muita gente, como ela tem contribuído nesse período mais recente da história do nosso país, até para o crescimento que a gente vem verificando da economia nacional, muito alavancado pelo chamado mercado interno, isso é, o que a gente acaba consumindo, né, todos os brasileiros, né, dinamiza a economia aqui dentro, e isso é digamos, a principal explicação para isso, assim como para a redução da pobreza no período recente, para a diminuição da desigualdade que vem sendo apontada na renda das pessoas. Tudo isso tem a ver com essa política de valorização do salário mínimo, por exemplo, só para pegar um tema específico que o Diese trabalha há muitos anos. Na verdade, um tema que tem ligação direta com o trabalhador e que a gente sempre comenta a importância da valorização do salário mínimo, a questão do ganho real. A gente já conversou aqui no programa com o telespectador, explicando para ele a importância do dissídio, a importância da sindicalização, até mesmo para conseguir fazer pressão com o sindicato patronal e fazer uma valorização do trabalho dos profissionais que estão fazendo com que o nosso país ande, não é verdade? Mas nosso assunto hoje, na verdade, agora que a gente entendeu um pouquinho sobre o que é o Diese, de que forma que essa instituição colabora com o nosso dia a dia de trabalhador, a gente vai começar de fato a falar do nosso assunto de hoje, que é Previdência Social. O que de fato é Previdência Social, Ademar? Olha, quando a gente fala de previdência, na verdade a gente está falando o seguinte: o trabalhador, ele tem, digamos, um período que ele, você poderia chamar um período laborativo, um período que ele trabalha, e depois o trabalhador tem um período em que ele não trabalha, né? Na verdade, se a gente for avançar nisso, o trabalhador, na verdade, tem dois períodos em que ele não trabalha. O período que ele está se preparando para ingressar no mercado de trabalho, né? Que é um período que normalmente ele está dedicado à educação, a aprender, né? Para poder ingressar no mercado de trabalho. E o período pós-laborativo, depois que ele já trabalhou, né? Em que ele já se dedicou e que ele sai do mercado de trabalho, ou, como é o nosso caso, né? Aqui no Brasil, deveria sair do mercado de trabalho, porque a gente sabe que muita gente que deveria estar aposentado, ou às vezes alguns que já estão aposentados, seguem trabalhando para complementar a sua renda. Então essa é uma situação que não deveria acontecer. Mas enfim, a gente deve pensar isso, que o trabalhador tem, digamos, um período ativo e dois períodos, digamos, que ele não deveria estar trabalhando, né? Bom, a Previdência, né, ela na verdade visa você dar uma renda ao trabalhador nesse período que ele não está ativo, esse período pós-laborativo, supondo que no período inicial, lá que ele está se preparando para ingressar no mercado de trabalho, na verdade a estrutura da família acaba dando essa renda para as crianças, né, que são crianças que não ingressaram no mercado de trabalho. Então, no caso do Brasil, a gente tem a chamada Previdência Social. O que é isso? Se a gente vai lá no passado, os trabalhadores não tinham essa situação, né, de ter um processo, uma renda no seu período pós-laborativo, né? Primeiro, porque durante muitos anos a maior parte dos trabalhadores no Brasil eram trabalhadores da agricultura, né? O primeiro censo no Brasil que registra uma população urbana maior do que a população rural é o censo de 1960, portanto é uma situação razoavelmente nova, né? Enfim, em termos históricos, para um país como o Brasil. Mas se a gente for para vários países, até hoje vários países, por exemplo, países de grandes populações como China e Índia, a maior parte da sua população é rural, né? Nessa situação da população rural, na verdade você tinha estruturas familiares, né, mais permanentes, e que as pessoas acabavam, mesmo idosas, participando de alguma forma da estrutura de produção e continuavam lá mantidas debaixo desse guarda-chuva da família. Isso não é possível na estrutura urbana, né? Então, desde que você começa a ter trabalhadores urbanos, você começa a ter essa preocupação, né? Você tem toda uma história e
da criação, por exemplo, de sociedades beneficentes, fundos mútuos, né? Você até hoje vê algumas instituições com esses nomes. Isso tem suas raízes lá nos primeiras associações de operários ou de trabalhadores preocupados com o que aconteceria em duas situações. Ou na situação em que o trabalhador perde a capacidade laborativa por algum motivo, uma doença, um acidente de trabalho, alguma coisa, ele não pode continuar trabalhando, ou quando ele fica idoso, mas não tem mais essa condição de continuar trabalhando. Então você começa a criar esses fundos de apoio mútuo, essas sociedades beneficentes, né, que vão buscar alguma forma de dar ao trabalhador, no período pós-laborativo, alguma forma de se manter. Né? A partir de um determinado momento, isso começa a se estruturar em algumas grandes categorias, né? Comerciários, servidores públicos, né? Essas categorias vão criando estruturas, né, de manutenção dos seus trabalhadores no período pós-laborativo, começando a ser grandes estruturas, e em determinado momento da história brasileira você junta tudo isso no chamado Instituto Nacional de Previdência Social, o antigo INPS. Né? Você tinha, por exemplo, várias estruturas do tipo a Pertec, a ZERG, que eram institutos que de alguma forma cuidavam do sistema previdenciário de categorias específicas. Você junta todos esses institutos e cria o sistema de previdência social. Qual é a base do sistema de previdência social brasileiro? Né? Na verdade, é um pacto entre gerações. O que a gente chama um pacto entre gerações? É que a geração que está trabalhando, né, na verdade, essa que está no período laborativo, ela de alguma forma sustenta a geração que vai entrar no mercado de trabalho, ou seja, essa que está se educando, e a geração que saiu do mercado de trabalho, né, essa que está aposentada, como a gente diz hoje, no seu período pós-laborativo. Então, a base do sistema previdenciário brasileiro não é que você individualmente chegue e vou fazer aqui uma poupança, né, pouco a pouco, e quando eu for aposentar eu tenho um dinheiro que me garanta essa sobrevivência. Não é essa a ideia. A ideia é que você tem um pacto entre gerações em que a geração que está trabalhando em cada momento, ela sustenta tanto a geração que saiu do mercado de trabalho quanto a geração que vai entrar no mercado de trabalho. E qual é o pacto? O pacto é que quando esse pessoal que está trabalhando hoje parar de trabalhar, ele será sustentado por quem está vindo atrás. Né? Então, por isso que a gente chama um pacto entre gerações. Quando esse pessoal estiver no período pós-laborativo, você vai estar com uma outra massa de pessoas ingressando no mercado de trabalho. Cara, isso não acontece dessa forma caricatural que eu estou falando, na verdade isso vai acontecendo pouco a pouco, mas é isso, quer dizer, quando você sai do mercado de trabalho, os seus filhos, do ponto de vista de geração, a geração dos seus filhos vai meio que sustentar essa geração que sai. Então, o pacto, no caso brasileiro e no caso de vários sistemas de aposentadoria no mundo, né, é formado dessa maneira. A geração que está no mercado de trabalho, ela de alguma forma sustenta a geração que não está mais no mercado de trabalho ou a que vai entrar no mercado de trabalho. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho continuando a conversa sobre Previdência Social. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários,
todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, hoje entrevistando o senhor Ademar Mineiro, diretamente daqui das dependências do DIEESE, no Rio de Janeiro. Se você não assistiu o primeiro bloco desse programa, pode ver a nossa reprise, que é toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Ademar, me fala um pouquinho, quem é que tem direito à aposentadoria? Olha, no Brasil, você teve, digamos, o sistema hoje ele é definido pela Constituição de 1988, né, que é a Constituição pós, digamos, ditadura militar. A gente está nesse período aí de falar dos 50 anos, né, do fim da ditadura, do começo da ditadura militar. Então, a Constituição que a gente tem em vigor e que definiu em regras gerais essa questão da aposentadoria é a Constituição de 88, né? Essa Constituição chamada Constituição Cidadã. E na Constituição chamada Constituição Cidadã existe um capítulo, que é o capítulo que diz respeito à Seguridade Social, que é o conceito que se usa. Ou seja, nesse conceito de Seguridade Social você está juntando três coisas: saúde, assistência e previdência social. Então todos esses conceitos estão juntos na Constituição brasileira. E ela, que eu diria que foi uma Constituição que tentou estabelecer um estado de bem-estar social, aos moldes que você tem em alguns países da Europa, tardio no Brasil, porque na Europa isso vem desde os anos 30 e no Brasil você tenta estabelecer alguma coisa parecida com isso ao final dos anos 80, né? Implanta um sistema que é um sistema universal. Ou seja, o sistema de seguridade social no Brasil é universal, inclusive o sistema de aposentadoria. Não é? Por quê? Porque você incorporou gente ao sistema de aposentadoria que nunca contribuiu para a Previdência Social. Não é? Caso, por exemplo, da maior parte do setor informal urbano, ou do conjunto do setor informal urbano, e da maior parte dos trabalhadores rurais, que não pagavam e tiveram garantidos o seu acesso à Previdência pela Constituição de 88. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que considerar. O segundo ponto é que você, a partir dos anos 90, portanto no processo de regulamentação do que foi aprovado na Constituinte de 88, você começou a encaminhar os chamados processos de reforma da Previdência. Então a gente vai ver toda uma discussão sobre as chamadas reformas previdenciárias, que começam a partir dos anos 90 e que, digamos, começam a tentar colocar alguns limites a esses direitos garantidos pela Constituição de 88. Talvez o principal deles, uma coisa que não vamos ter como discutir agora, mas a introdução da ideia do fator previdenciário, já no final dos anos 90, não é? Que coloca um redutor aí para o valor da aposentadoria. Mas, digamos, teoricamente, o direito está assegurado à aposentadoria a todo brasileiro que completar a idade de 65 anos, no caso dos homens, 60 anos, no caso das mulheres. Né? Independente de terem contribuído ou não. Depois, na discussão do fator previdenciário, você começa a colocar elementos de redução do valor, caso o tempo de contribuição tenha sido menor, etc.
mas, digamos, isso já é uma discussão posterior, né, desse processo. A lei assegura esse direito a todos, e aí você tem, digamos, primeiro essa grande diferença entre homens e mulheres, não é? E isso diz respeito, basicamente, você até poderia dizer, não, mas é uma injustiça, né? Porque a expectativa de vida dos homens é menor do que a das mulheres, né? Mas isso tem a ver basicamente com a questão da maternidade, né? Com a questão de que a mulher se dedica às crianças, as mulheres têm um tempo aí de gravidez, etc., e isso acaba refletindo, né, num tempo diferenciado. O mundo moderno mudou? Mudou. Pode ser que isso daí seja rediscutido em algum momento, né? Essa ideia, quando foi feita, na verdade, ela decorre da ideia anterior que você tinha antes, que o homem tinha que contribuir 35 anos e a mulher 30 anos, então tinha um tempo desses 5 anos, mas num período em que as mulheres tinham, digamos, muito mais filhos, portanto tinham mais gravidezes ao longo da sua vida, né? Se a gente pegar as gerações do passado brasileiro, sei lá, uma geração que tenha vivido a partir dos anos 30 ou 40, você vai ver que tinham muito mais filhos, né, ao longo da sua vida. Hoje você tem menos filhos. Então, tudo isso vai ser e deve ser permanentemente rediscutido, né? Claro, são mudanças que afetam a vida de todo mundo, então tem que ser discutidos com tempo, né? Mas, por exemplo, hoje você tem a expectativa de vida que aumentou, né? Você tem mudanças tecnológicas importantes que acontecem no mundo, que hoje você precisaria de muito menos trabalho para produzir tudo que a gente precisa, né? Então, vários pesquisadores dizem, não, com essas introduções de novas tecnologias, hoje você, para produzir tudo que você precisa para sobreviver, você precisa de muito menos tempo de trabalho. Portanto, as pessoas deveriam ingressar mais tarde no mercado de trabalho, ou seja, estudar, sei lá, até os 30 anos e só a partir daí entrar no mercado de trabalho, deveriam sair mais cedo do mercado de trabalho, não é? Porque a produtividade de quem fica no mercado de trabalho é muito maior por conta dessas inovações tecnológicas. Mas a gente não está no mundo que isso acontece, né? A gente está no mundo que isso acaba não acontecendo. Mas seria uma possibilidade, que é um debate de como é que você se apropria da tecnologia, e essa seria uma forma de apropriar da tecnologia, digamos, em proveito da maior parte dos trabalhadores. Mas, enfim, por conta disso, da mudança de expectativa de vida, do fato de que as pessoas estão ficando mais saudáveis, etc., você poderia discutir toda uma outra série de elementos, inclusive essa questão, digamos, do tempo, né, de como usar o tempo das pessoas, se é usar para o trabalho, né, se é usar para outras atividades, né, do tempo de não trabalho, mas isso recoloca permanentemente várias discussões, inclusive essa discussão da aposentadoria, né? Então isso é uma coisa que, digamos, vale a pena. A própria composição etária da população muda, né? Então a gente está hoje com uma preocupação no Brasil, qual é? Que daqui a um tempo, hoje no Brasil, essa fatia de quem está trabalhando, usando essa divisão que eu te fiz, de quem vai ingressar no mercado de trabalho, quem está e quem já saiu, né? Hoje quem está no mercado de trabalho é uma proporção muito maior, né? Está aumentando essa de quem já saiu, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, então, portanto, estão ficando mais tempo aposentadas, e está diminuindo, porque, digamos, a natalidade está diminuindo, o número de jovens, esses que vão entrar no mercado de trabalho. Então, lá na frente, alguns dizem, a partir de 2050, por exemplo, o Brasil vai ter um problema, que é um problema que alguns países da Europa já se deparam. Ou seja, você tem uma população não laborativa, pós-laborativa, mais idosos, né? E você tem cada vez mais essa população do meio, que são os que eram jovens nos anos 50, 60, se reduzindo, e você tem pouca gente, fora imigrantes, entrando no mercado de trabalho, porque a natalidade caiu muito. Então essa é uma situação de cada sociedade, de cada momento específico, e isso vai ter que se discutir, não é? Essa é a discussão estrutural que você tem que fazer permanentemente sobre os sistemas previdenciários. Até porque, de fato, na verdade, a população pode ficar tranquila, porque de alguma forma ela vai estar segura, mesmo que o salário do aposentado, né, a aposentadoria não seja lá normalmente grandes coisas, né, a gente tem um valor que é consideravelmente baixo, mas ela vai estar assegurada de alguma forma, tendo ou não contribuído. É isso mesmo, né? No caso brasileiro, a gente tem que lembrar o seguinte, que boa parte da população contribui pelo salário mínimo, né? E, bom, esse salário mínimo está garantido para as pessoas. E você, como você tem a política
de valorização do salário mínimo, a gente pode dizer, e o salário mínimo também é o piso da aposentadoria. Na verdade, digamos, os aposentados hoje também estão dentro dessa política de ganho real do salário mínimo. Por quê? Porque o piso da aposentadoria também é o salário mínimo, que é o menor rendimento a ser pago a qualquer brasileiro, inclusive o aposentado, né? Daí, inclusive, a gente vê em algumas regiões, especialmente regiões mais pobres, né, que você às vezes não tem uma pessoa que ganha um salário mínimo, que o aposentado viúvo ou viúva, por exemplo, vira um bom partido, né? O pessoal até brinca, porque ele tem uma renda garantida que está crescendo, e você, às vezes, ele não só pode fazer um segundo casamento, ou ela fazer um segundo casamento, como passa a sustentar uma parte dos filhos, dos netos, porque ele tem essa renda previdenciária garantida. Maravilha. Ademar, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar com você. Com certeza, em breve, a gente vai ter novos assuntos para discutir. A gente volta na próxima semana com um tema novo. Lembrando que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, que você pode assistir a nossa reprise na quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, ou então através do YouTube, no canal da Comunicação Livre. Muito obrigada pela participação, pela presença, por ficar ouvindo a gente aí, e até a próxima semana.